E aí pessoal, estamos ao vivo no Instagram. E aí gente, sejam bem-vindos. Minha senhora entrou. Eu te creio. E aí, tudo certo? Estão me ouvindo legal? Ótimo, vendo e ouvindo bem. Maravilha. Vamos dar mais um segundinho para os nossos retardatários entrarem aí. A gente marca o negócio às 21h21. Pontualidade não é bem o forte dos meus seguidores, mas não tem problema. E aí, dona Aline? Dona Ana? Bem-vindos. Bom, não vamos demorar muito, né? Vamos começar o nosso papo de hoje. É o seguinte, ao longo desta semana, né? Ao longo desta semana, a minha intenção com vocês aqui é fazer um curso intensivo, né? De 5 lives que a gente vai começar hoje, né? Falar até sexta-feira, a respeito deste tema que me agrada muito, né? Que é o tema dos temperamentos. Que eu falava aqui hoje nos stories que os temperamentos é uma coisa tão magnífica, tão diferenciada, né? Porque ela, de certa forma, né, é uma forma de linguagem do amor, porque ele nos força, ele traz de volta o olhar do homem para o outro homem, né? Para o outro ser humano que está ali diante dele. Entende? É por isso que eu gosto tanto dessa questão dos temperamentos, porque quando a gente começa a falar de temperamentos, né, a gente perde um pouquinho daquele egoísmo moderno em que o homem já não se interessa mais de olhar para o outro ser vivente na frente dele, né? A gente está vivendo num mundo aí abarrotado de ideologias, de pensamentos, de teorias, né? A gente é obrigado quase que o tempo todo a escolher uma bandeira, um time, uma raça, entende? Uma vertente, uma forma de pensar, e se você não escolher aquilo, você acaba marginalizado. Então isso é muito ruim, né? Porque nós estamos nos esquecendo que diante da gente existe um ser humano, né? E a gente está se desumanizando por causa disso, né? Hoje em dia, não sei se vocês perceberam, mas essa porcaria aqui, ó, né? Isso desumaniza a gente ainda mais, né? Não sei vocês aí, mas caramba, já era difícil, né, o ser humano ter esse tato em olhar para o outro ser humano. Depois que a gente começou a usar máscara, então aí que se perdeu mesmo, né? A gente se torna mais um no meio da multidão. E a ciência dos temperamentos, ela é algo que exatamente faz esse processo contrário de trazer a gente de volta, né? Olhar para dentro do outro ser humano que está ali diante da gente, né? Olhar pro nosso esposo, para nossa namorada, pro nosso companheiro, olhar pro filho, olhar pro pai, olhar pra mãe, olhar esse olhar diferenciado, né? Esse olhar que procura, que busca, que entende, que vê naquele ser humano ali na frente um outro ser humano, né? Que também está vivendo as mesmas misérias, que tem um porquê de estar ali, que está fazendo um movimento, entende? É para isso que serve a ciência dos temperamentos, né? Ele é um grito de amor de quem olha de novo, sabe? Vocês vão ver que ao longo dessas aulas que eu vou falando aqui para vocês, vocês vão começar a identificar os temperamentos de vocês, e não só de vocês, vocês vão começar a identificar o temperamento das pessoas que convivem com vocês. E às vezes você se toca e fala assim, nossa, é por isso que fulano é assim, né? É por isso que ciclano é assim. Às vezes a gente julga tão mal as pessoas, né? A gente avalia tão mal as pessoas. E as pessoas às vezes têm algo de temperamental, algo de mineral, algo de profundo. Ela foi feita daquela maneira e a gente simplesmente não entende, não compreende, né? Não sabe olhar esse outro ser humano diante da gente, certo? Então meu intuito aqui é trazer de volta esse olhar humano para esse outro ser humano diante da gente, né? Esse é o intuito mesmo da ciência simbólica, a gente perceber que existe um coração de carne ali na nossa frente, que existe toda uma personalidade em formação, que existe toda uma narrativa em formação ali na nossa frente, né? E que a gente não tem percebido isso, beleza? Esse é o nosso intuito aqui. Bom,
já começando, né? Jorge, então já que você já vai começar, já fala logo dos coléricos, já fala do temperamento de fogo. Os coléricos provavelmente já deve estar pensando isso. Bom, não vou falar dos temperamentos especificamente hoje, né? A gente vai começar a falar eles de forma específica a partir de amanhã. Jorge, qual vai ser a ordem? Não sei, né? Eu vou fazer uma votação e ou o que der na minha cabeça mesmo, o que der na telha eu vou falar na ordem, né? A ordem que me vier. Mas hoje eu preciso que vocês entendam o que de fato são temperamentos. Né? O que de fato é essa ciência dos temperamentos, de que ela é formada, por que ela serve, por que ela funciona, né? Entenda o seguinte, ao longo aí de 3.000 anos, né, essa ciência dos temperamentos ela foi sendo elaborada, né? Os primeiros relatos, né, dos temperamentos, né, primeiro dos 4 elementos de Aristóteles e depois muito bem apropriado por Hipócrates, que é o considerado o pai da medicina, né? Hipócrates ele já falava sobre os 4 temperamentos, sobre 4 formas que o ser humano tinha de se manifestar do ponto de vista original, do ponto de vista mineral, né? Uma essência que cada um carregava dentro de si, que tinha uma forma, um simbolismo de um dos 4 elementos básicos descrito por Aristóteles, né? Fogo, terra, ar e água. É engraçado que hoje em dia a nossa cabeça modernista, cientificista, né, pós René Descartes, ali depois do ano de 1637, ali quando René Descartes lança aquele famoso Penso Logo Existo, né, o Tratado da Razão, né, Descartes ele acaba jogando fora, né, a gente não só ele, né, na verdade, né, o público pensante da época acaba jogando fora ali 2.500 anos de estudo, de observação humana que nós tínhamos desde Aristóteles. Entende? E o que de fato eles jogam fora ali, né, por volta do século XVI, século XVII? O que eles vêm jogando fora e isso persiste até hoje? Essa linguagem que a gente chama de linguagem simbólica. O que de fato, Jorge, é linguagem simbólica? Bom, entende o seguinte, né? Vamos voltar ali pro homem grego, pro homem romano e até mais para frente pro homem medieval, né? Como é que isso se dava? Entende que naquela época, né, naquelas vezes, o homem ele nascia, não era igual a gente aqui que vinha tudo dado, né? Que a gente aprendia o que era o sol, o que era a lua, o que era a terra, o que era as estações do ano, o que eram os meses, o que era o horário. A gente aprendia isso na escola, né? Não existia isso, né? Não existia isso. O homem, né? O homem antigo, ele aprendia as coisas pela observação. O homem se incluía na realidade, se incluía naquela circunstância e aprendia através da observação. E você entende? Olha o quanto deve ser difícil para esse homem primitivo, né? Que ele chega diante da natureza e percebe, o sol faz um movimento, né? Ele nasce num canto e se põe no outro. De repente, quando ele se põe, a lua nasce no outro lugar, se põe também, né? Ela faz uma trajetória no céu. Parece que essa trajetória parece que se repete, né? Entende? Parece, porque pra gente é fácil falar assim, não, é fácil, a lua repete, né? É cíclico o movimento, a cada 7 dias é uma lua nova, né? Nova, depois daqui 7 dias ela tá minguante, daqui ela tá cheia, depois ela tá crescente. É sempre assim, né? A cada 7 dias. Pra gente é fácil descrever isso, mas para aquele homem medieval, para aquele homem grego, isso não era simples assim, né? Ele precisava ficar parado diante da natureza e observar isso. E não só diante da natureza, ele precisava ficar parado diante do outro homem também. Entende? O que a ciência simbólica, ela prevê? Ela prevê a gente enxergar os movimentos da Terra, né? Da Terra que eu falo, do nosso planeta, enxergar os movimentos do universo, enxergar os movimentos daquilo que nos rodeia, do cosmos, e tentar atrelar esses movimentos repetitivos e cíclicos à própria natureza humana, né? Você entende? O homem, quando ele estava ali, né? Você imagina aquele homem primitivo, ele chega e ele fala, bom, agora tá quente, tá calor, né? Nossa senhora, não sei se tá na hora de plantar, se não tá na hora de plantar. Daí a pouco o clima esfria um pouco, as folhas começam a cair, ele tá entrando no outono, mas ele começa a perceber isso. De repente ele chega num frio tremendo, né? As folhas caem tudo, começa a cair neve e depois se renova, né? A neve derrete, depois entra aquele processo de renovação da primavera e isso desespera o homem primitivo, né? Ele fica angustiado com aquilo. Só que ele começa a perceber que daqui a pouco, passa-se um ano, aquilo se repete. E depois passa mais um ano, ele repete novamente. E quando ele começa a notar que existem movimentos cíclicos na natureza, movimentos que vão se repetindo, que vão indo e voltando, ele estabiliza, ele acalma. Entende? Imagina você ali, né, na Idade Média, você vendo a primavera, o verão, o outono, você fica angustiado com aquele ali, você não entende aquele movimento, de repente passa um ano, passa 2, você começa a perceber que existe uma certa cronologia, isso estabiliza o homem, ele acalma e fala, não, tá
tudo bem. Daqui 3 meses é uma nova estação, né? Daqui 3 meses a gente está no verão, daqui 3 meses a gente vai entrar no outono, daqui mais 3 meses a gente vai entrar no inverno. Então ele começa a se programar. Para que serve? Para que serve então os temperamentos? Para que serve o atrelar a condição do homem a 4 elementos básicos? É exatamente isso. O homem é um ser mutável, ele muda o tempo todo. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, entende? A minha linha de pensamento, né, a minha escola, a qual eu fui formado na psicologia, ela é muito clara. A gente precisa começar de um ponto para chegar em outro, né? A gente precisa começar de uma origem, de um autoconhecimento, sim, um autoconhecimento, para que a gente possa chegar a um destino, a uma narrativa, certo? Eu não consigo saber para onde eu vou e como eu vou sem primeiro eu ter uma origem, né? Sem primeiro eu ter de onde eu estou partindo, quem eu sou de fato, né? Quem de fato eu sou. É aquela inscrição escrita na pedra, né? Diante do templo de Apolo, é o conhece-te a ti mesmo, né? Essa frase icônica, platônica, né? O conhece-te a ti mesmo é exatamente isso, de onde eu parto, né? De onde eu vou iniciar o movimento, de onde eu vou começar o meu movimento. É para isso que serve a ciência simbólica. Assim como o homem que começa a perceber que na natureza tem movimentos cíclicos que vão indo e voltando, isso acalma o homem. Bom, eu sei que daqui 3 meses tem a primavera, depois mais 6 meses é o verão. Eu começo a perceber que, eu sei que daqui 12 horas o sol vai se pôr e daqui mais 12 horas a lua vai nascer, entende? Quando eu começo a perceber esses movimentos cíclicos e sincrônicos, o homem acalma. Quando eu começo a perceber esses movimentos sincrônicos e cíclicos dentro de mim, eu também acalmo. Eu começo a entender como é que a psique humana funciona de fato, a origem, né, do homem funciona de fato, né? O fundamental do homem funciona de fato. Entende? É exatamente isso que trata a ciência simbólica. É o entender de que forma que cada um inicia o movimento. Isso que são os temperamentos, são condições minerais, são condições essenciais. Ah, Jorge, então é uma coisa que vai definir o homem? Não! Não! Entende? Quando a gente fala sobre personalidade, a gente está falando sobre uma narrativa, né? E narrativa é movimento. Aqui, para que serve a ciência simbólica? É saber de onde eu vou partir. Entende? Porque tem gente que fala assim, eu sou colérico, o colérico ele explode mesmo, ele é autoritário, ele faz tudo sozinho, ele se acha muito, não sei o que. Bom, tudo bem, né? Realmente isso é um traço típico do colérico? É, mas o colérico, ele só vai se render a isso se ele não tiver uma personalidade forte. Entende? Tem gente que me perguntou assim, então quer dizer que eu estou fadado, o colérico está fadado a ser autoritário, o melancólico está fadado a ser pessimista, o sanguíneo está fadado a ser inconstante, o fleumático está fadado a ser acomodado. Não, não está. De maneira alguma está. A ciência simbólica serve para a gente estabilizar primeiro, né? Trazer a gente para uma calmaria, a gente abaixa o espírito, a gente acalma, fala, bom, beleza, a minha personalidade ela está fundamentada nisso, mas é fundamento, é base, né? Agora eu sei de onde eu vou partir. O princípio da astrologia, que é algo que a gente vai falar semana que vem, semana que vem a gente vai começar a falar um pouquinho sobre astrologia para vocês entenderem o que é. Não vou ensinar vocês a fazer mapa astral, porque não dá para ensinar nem um mês de aulas para você ensinar a fazer mapa astral. É uma coisa que demora pra caramba e eu não recomendo vocês aplicar, porque a maioria de vocês não vão saber como fazer a coisa mesmo e vão fazer merda. Agora, eu vou ensinar para vocês o porquê que a astrologia funciona, né? Vou mostrar de onde é que vem de fato a astrologia e por que ela funciona. Por que não é coisa do diabo, nem nada do... né? Entende? Vou ensinar essas coisas para vocês, assim como eu pretendo ensinar para vocês a ciência dos temperamentos. Essa sim, uma ciência mais simples, facilmente aplicável. Eu queria que vocês aplicassem vocês mesmos, né? Jorge, eu estou com dificuldade de saber qual que é o meu temperamento. É isso que eu vou ensinar aqui para vocês, certo? Esse é o meu intuito aqui. É trazer para vocês uma forma prática de identificar o seu temperamento. Indicando o seu temperamento, você consegue saber quais são as principais qualidades daquele temperamento e as principais dificuldades, os defeitos daquele temperamento e como moldá-los à sua narrativa, como transformar isso em personalidade ativa, entende? Entende isso ou não? Por exemplo, eu vou dar um exemplo banal, né? Mas os fleumáticos têm essa
inclinação natural a serem acomodados, né? Como a água que é parada, que é tranquila, né? Como é que o fleumático consegue sair desse paradão? Quando a pessoa se descobre, não, Jorge, eu descobri, eu sou fleumático, sou perfil de água, como é que eu saio desse paradão? Bom, assim como a água, para ela poder ganhar movimento, ela precisa ser cortada num leito de rio, né? Então eu preciso dar um direcionamento para um fleumático. O fleumático, quando você chega para ele e fala, ó, você tem que fazer isso, ele funciona facilmente, ele percorre aquele caminho de forma majestosa, entende? O que não funcionaria, por exemplo, para um colérico, para um perfil de fogo, porque o fogo não é assim. O fogo, se você tenta cortar para onde é que ele tem que queimar, ele não obedece nada, ele vai para onde ele quiser. E o colérico, ele é assim. Então tem formas diferentes da gente orientar cada um dos temperamentos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É para isso que servem os temperamentos. Beleza? Combinados? Não é para sair taxando os outros, viu? Apontando dedo na rua, ah, você é colérico, não sei o quê, e aprisionar a pessoa naquele temperamento. Temperamento é só a base, é o fundamento. Ela não quer dizer da personalidade da pessoa. A personalidade da pessoa é a narrativa que ela vai criar a partir dali. Beleza? Bom, vamos começar aqui a entender, né? Vocês estão me acompanhando, tem 23 pessoas aí. Ao longo dessa semana a gente vai falar, cada dia a gente vai falar um dos temperamentos, né? Jorge, você vai começar por qual? Acabei de decidir aqui, eu vou começar pelos melancólicos. Por quê? Porque eu quero, porque eu tô afim, né? Então a partir de amanhã eu já vou falar dos nossos queridos e amados melancólicos, perfil de terra. E aí a gente vai decidindo como é que a gente vai falar dali pra frente. Certo? O que eu preciso de vocês? Né? Eu vou explicar alguma coisa rápida aqui que é necessário para que vocês entendam a respeito da linguagem simbólica que eu estou falando. Linguagem simbólica, dos símbolos. Certo? Bom, como é que a gente encontra um temperamento, Jorge? Como é que eu faço para me encontrar o temperamento? Bom, cada um dos 4 temperamentos, eles têm 4 características básicas. 2 características, cada um dos temperamentos, são 4 temperamentos, cada temperamento tem 2 características básicas, né? Então, você vai fazer o seguinte, faz uma cruzinha aí, se vocês estiverem anotando, Jorge, você não avisou que tinha que anotar, bom, tô avisando agora, né? Corre, pega um papel, pega uma folhinha, escreve aí em algum lugar, escreve na parede, sei, na testa, certo? Pega um papel e vai escrever, tu vai fazer uma cruz, certo? Vai escrever em cima, quente, embaixo, frio, do lado direito, úmido, e do lado esquerdo, seco, certo? Anotaram aí? Faz um ok assim, ó. Anotei. Anota. Em cima, quente, embaixo, frio, à direita, úmido, à esquerda, seco, certo? Essas são as 4 características fundamentais da matéria, né? Toda matéria, ela vai percorrer 2 dessas características, né? Qualquer coisa que você ver agora, você fala, por exemplo, sei lá, a madeira, que essa mesa está aqui, está em cima de uma mesa. O que a mesa é? A mesa ela é fria, né? Ela não é quente, obviamente ela não é quente, ela não transmite calor, ela é fria, certo? E ela é moldável, não, ela resiste. Quando eu aplico força sobre ela, ela não envolve, ela resiste. Essa característica de resistência é uma característica seca, certo? Então, todos os 4 elementos, eles vão, aliás, todos não, qualquer coisa da matéria que a gente observar vão ter uma dessas 2 características. Vão ter 2 dessas características. Ou a coisa vai ser quente e úmida, ou quente e seca, ou fria e úmida, ou fria e seca. Certo? Entendidos? Bom, é aqui que a gente começa a identificar os temperamentos. Antes de eu falar dos temperamentos propriamente ditos, a necessidade aqui é da gente encontrar eles. Então é isso que eu quero explicar para vocês. O que é uma característica quente? O que é uma característica quente da matéria? É aquela capacidade de expansão. Algo que expande é algo quente, né? Algo que expande é algo quente. Por exemplo, o fogo, né? O fogo é algo que expande, que cresce, que aumenta, né? O ar, quando eu jogo o ar num lugar, ele expande, né? Ele cria, ele ganha os ares e tudo. Bom, ele é expansivo, certo? Então, o que é quente? É algo que expande. O que significa isso para a característica humana, para o ser humano comum, igual eu, você? O que seria esse perfil quente? São pessoas que têm essa necessidade de expandir, de conquistar, de ir atrás do mundo, sabe? É uma pessoa assim que num ambiente familiar, num ambiente de conversa, numa festa, em alguma coisa, essa pessoa expande, ela quer conversar com as pessoas, ela quer interagir com o mundo, ela quer ir atrás do mundo, sabe? Você conhece gente assim, você fala, Jorge, eu sou assim, eu sou o tipo de pessoa que eu me identifico com isso, eu vou atrás do mundo, né? Eu saio conversando, eu quero conhecer mais gente, sabe? Eu quero conhecer pessoas diferentes, ou eu quero, às vezes,
conversar com alguém, nem que seja para brigar também, mas eu quero ir para o mundo, eu quero expandir. Bom, essa é a característica clássica do perfil quente, né? Jorge, eu consigo perceber isso no meu filho pequeno ainda? Consegue, né? Aquelas crianças ainda ali pelos 6, 7, 8, 9 meses, né? A criança mal tá andando, mas ela é uma criança que ela interage com os adultos de forma mais astuta, né? Ela olha mais, ela brinca mais, ela chega um adulto diferente, uma outra pessoa, ela interage com aquela pessoa, ela não é uma criança fechada, entende? A gente consegue começar a perceber isso já na infância, muito primitivamente, né? Essa característica quente, essa característica expansiva, certo ou não? Entenderam? Conseguiram entender o que é a característica quente? É isso. Essa capacidade, essa necessidade de expandir, de ganhar o mundo, né? Essa é a característica quente. Beleza? Segunda, frio. Qual que é a característica fria, né? O que é ser frio? O que é ser frio? Frio é esse perfil contraído, né? É algo que concentra. Entende? Por exemplo, uma pessoa quente é uma pessoa que tem muitos amigos, né? Que faz amizade com várias pessoas, que interage com muita gente. Já o perfil contraído, concentrado, ele tem poucos amigos, mais bons, né? Aqueles amigos, não, Jorge, eu tenho poucos amigos. Eu não gosto de sair, chego numa festa, eu não saio conversando com todo mundo, tem a minha panelinha ali, eu gosto de ficar quieto no meu canto, gosto de interagir pouco, né? Gosto de ficar ali. Pra mim, chegar numa festa, interagir com uma ou duas pessoas, pra mim tá ótimo, né? Tá ótimo. Entende? Aquelas pessoas assim que não tem lá tanto seguidor no Instagram, não gosta de ficar vendo a vida de todo mundo. Não, ela é uma pessoa mais tranquila, mais adaptada, né? Uma pessoa que fica ali com um ou outro, né? Conversa mais, entende? Quando é uma criança, quando a gente está falando de uma criança, a gente consegue perceber até esse perfil frio na criança, né? Uma criança mais, às vezes gosta de ficar até um pouco mais solitária, ou gosta de ficar brincando sozinha, né? É uma criança que não interage lá muito com outras crianças. Interage, né? Não estou falando que não interage, interage. Mas é uma criança assim que se ficar sozinha também tá tudo bem, né? Tá tudo bem, entende? Então assim, esse é um perfil mais frio, entende? Ele é dado à concentração, à contração, entende? Beleza ou não? Entenderam o que é a característica fria da personalidade? Perdão, da personalidade não, da mineralidade, né? Do temperamento. Beleza. Esse é o perfil frio. Frio, tá embaixo. Então vocês entenderam o que é o quente e o frio. É isso. É a necessidade ou não de ganhar o mundo, de ir para o mundo, de conhecer o mundo, de conhecer as coisas. Certo? O perfil frio, ele é um perfil que ele prefere ter os seus, aquilo que ele já tem, e se aprofundar. O perfil quente, ele prefere ganhar mais, ir adiante. Beleza? Consegue já começar a ter essa noção em você aí? Né? Faz esse exercício com você. Você é o tipo de pessoa... Ah, Jorge, parece que eu mudei. Isso aqui é interessante, viu? O temperamento, como eu falei, ele é algo essencial. O que quer dizer que ao longo da vida a gente pode ir mudando. A gente de fato pode mudar. Né? Não é uma coisa assim abrupta também, mas a gente pode ir mudando, né? As circunstâncias da vida às vezes vai mudando a gente, vai tornando a gente às vezes mais frio, né? Do que a gente costumava ser. Eu era muito quente, aí as circunstâncias da vida foi me transformando numa pessoa mais fria. É possível? É possível, né? A gente vai falar depois um pouquinho mais rapidamente sobre a questão dos aportes, mas é possível isso mudar um pouco, né? Mas por isso que eu falo assim, é mais fácil às vezes a gente analisar o temperamento quando a gente pega ali na final da infância, início da adolescência, você vai lembrar de como é que era seu perfil, isso vai fazer diferença. Beleza? Combinado? Então, vocês entenderam a diferença entre o quente e o frio. Certo ou não? Dá um ok. Fala assim, Jorge, entendi mais ou menos, mas eu vou voltar nisso aqui, né? Mas é interessante que vocês entendam esse movimento de ir para o mundo, né? Do expansivo, do quente, e esse movimento de ficar, né? Ficar um pouco. Posso ter um pouco de cada? Não. Esse aqui é o que predomina, né? Você tem que conseguir fazer uma análise sincera daquilo que é mais forte em você. Não, Jorge, eu sou mais quieto, eu gosto de ficar mais quieto. Eu até interajo, numa festa, numa resenha, eu vou, converso com as pessoas, mas não, eu prefiro ficar mais quieto, né? Eu sou mais introspectivo mesmo. Tem que fazer essa análise honesta de si. Beleza? Então esse é o perfil frio, o expansivo é o perfil quente. Agora a gente precisa, para poder analisar as outras duas características, daqui a pouco eu falo, já cito os temperamentos para vocês entenderem o que a gente está falando, mas a segunda característica da matéria, se ela é úmida ou seca. Jorge, como é que eu sei que uma coisa é úmida? Úmida é algo que envolve, né? Tudo que é úmido, ele envolve. Por exemplo, né? A água. Por exemplo... a água seria o melhor exemplo, né, pra gente conseguir colocar aqui, pra gente não viajar muito, né? Quando eu coloco a mão na água, o que acontece com a água, né? Ela impede a minha mão de entrar? Não,
ela envolve, ela cede com facilidade e envolve a minha mão. Entende? Né? O ar. Ah, Jorge, não consigo ver. Tá bom, a fumaça então, né? Você tá com a fumaça e você coloca a mão na fumaça e o que acontece? Ela cede com facilidade e envolve. Essa é uma característica úmida. Úmida. É o ceder com facilidade e o envolver. Entende? Beleza? O que é a característica seca? É que resiste, é que permanece a terra. A terra, quando eu pressiono a terra, ela resiste. Ela não cede, ela fica. Só que quando eu solto, o que acontece? Fica a marca. A marca. Então, o que a característica seca traz? Duas coisas fundamentais. A resistência, ela resiste, ela permanece. Mas quando eu solto, né, quando eu faço força ali, eu solto, aquilo gera uma marca. Gera uma impressão. Essa impressão não é gerada em quem é úmido. Quem é úmido não tem essa impressão. Na água eu coloco a mão, ela cede com facilidade e envolve. Quando eu tiro, ela volta ao seu estado natural rapidamente. Né? O ar a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Né? Isso aqui são as características da matéria em que remete a dois perfis, né, que a gente chama de apetites. Apetites. O ser humano, né, de acordo com Aristóteles, ele tem 7 faculdades humanas. Mais para frente eu vou fazer um curso só sobre as faculdades humanas. Vai ser uma coisa muito bem detalhada e muito bem direcionada que hoje não tem em lugar nenhum, falando com profundidade sobre as 7 faculdades humanas. Eu vou fazer um curso para vocês sobre as 7 faculdades humanas. Provavelmente vai ser desse jeito aqui, live todo dia, gratuito, tô nem aí. Mas, mais para frente eu vou explicar com detalhes o que são as 7 faculdades humanas. Mas são as ferramentas que o homem tem de acessar o mundo, né? Quais são elas? Vou citar rapidamente aqui, porque não é o intuito disso aqui falar sobre as faculdades, mas só para vocês entenderem. A primeira faculdade humana é o senso comum, são os 5 sentidos, né? A forma como eu percebo o mundo de forma material, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. A segunda faculdade humana é a razão, que é a forma como isso chega para mim e como eu calculo isso no mundo. Isso, o senso comum e a razão, todos os animais têm também, né? Todo mundo tem isso. Lá no final, eu falei que são 7, né? 7 faculdades. As 2 primeiras são essas, senso comum e razão. As 2 lá de baixo, né? As últimas 2, são os 2 intelectos, são as 2 inteligências. Essas 2 são possíveis, por exemplo, seriam possíveis aos seres angelicais, né? Que é a inteligência ativa e a inteligência passiva, né? Essas são as mais difíceis de acessar, entende? Onde é que o ser humano está? Aqui é possível aos animais e aos seres humanos. Aqui é possível aos seres angelicais e aos seres humanos. E o humano? O humano está com a 7. Um pouquinho aqui e principalmente nesse meio, nessas 3 do meio. Aqui a gente tem a vontade, que a gente não vai falar dela agora. A vontade é a principal das faculdades, né? Tem a ver com faculdades superiores. Tem exatamente as faculdades inferiores. Eu coloquei errado aqui, né? As faculdades inferiores é o senso comum e a razão. Animal também tem senso comum e razão. São as faculdades inferiores. As faculdades superiores, né, são os 2 intelectos, as 2 inteligências, ativa e passiva. Não vou explicar aqui agora também. No meio a gente tem a vontade, que é a principal das faculdades humanas. E aí fica 2 aqui no meio. 2 que é o que a gente vai usar. São os 2 apetites. Uma a gente chama de apetite irascível, que o símbolo é Marte. Que algumas pessoas vieram me perguntar nas caixinhas: Jorge, tu começou a falar de Marte e Vênus, a gente ia falar de temperamento, fogo, água, ar e ar. Aí você complicou mais ainda, começou a falar de Marte e Vênus, aí a coisa foi pro beleléu. Bom, isso aqui é para vocês começarem a entender que quando a gente for falar de astrologia, eu vou falar muito das faculdades humanas, certo? Mas o que é Marte? Né? O apetite irascível. É o apetite, ou seja, vontade. Apetite é isso, é vontade. É vontade dos bens superiores, dos bens árduos, dos bens difíceis. Entende? Por exemplo, o apetite irascível é aquele que quer profundidade da alma. Ele quer uma profundidade espiritual. Ele quer um valor maior ali, um valor de crescimento, entende? O apetite irascível, ele busca uma justiça, uma honestidade, busca um sentido filosófico da coisa. Isso a gente chama de apetite irascível. É a vontade disso que é profundo, certo? O que é o apetite concupiscente? O apetite concupiscente, que é Vênus, o apetite concupiscente, ele é a vontade daquilo que é mais material, daquilo que é mais comum, mundano, né? Daquilo que é mais nosso aqui, entende? Por exemplo, uma coisa gostosa, né? Um cobertor macio, uma praia ensolar, um dia de sol, né? Na praia, entende? O apetite concupiscente é essa vontade das coisas que são mais terrenas, dinheiro, né? Ganhar dinheiro, ter conforto, né? Uma comida saborosa, um cheiro bom de um perfume, tudo isso é apetite concupiscente. O que rege isso é o apetite concupiscente ou concupiscível. Entenderam a diferença? Então esse é Vênus.
Vênus é o nosso apetite concupiscível que rege essa vontade daquilo que é mais terreno. E o apetite irascível é a vontade daquilo que é mais árduo, daquilo que é mais difícil, daquilo que é mais eterno, espiritual, entenderam? Por que você está falando isso, Jorge? A gente ia falar sobre temperamentos, pois é. Lembra que eu falei das duas características, úmida ou seca? A característica seca, o que rege a característica seca é o apetite irascível predominante. O que rege a característica úmida é o apetite concupiscente predominante. Ou seja, as pessoas que têm a qualidade úmida, né? E aqui já começando a citar os temperamentos de água e de ar são úmidos, certo? As pessoas que são sanguíneas de ar ou fleumáticas de água, essas pessoas, elas são mais regidas pelo apetite concupiscente, entende? Para elas, não estou falando que elas não têm apetite irascível, não estou falando que elas não têm essa vontade das coisas espirituais, dos bens elevados, não é isso. Mas o que rege principalmente a base temperamental dela? Essa vontade das coisas do mundo mesmo, né? Das coisas terrenas, das coisas nossas aqui do dia a dia, entende? Das coisas mais simples, das coisas mais fáceis, mais praticáveis, mais reais, mais pé no chão, certo? Já o apetite irascível é uma característica mais seca, né? É uma sensação mais seca. Ou seja, uma vontade daquilo que é mais espiritual, que é árduo, que é difícil. Vocês estão conseguindo entender? Estão captando? Beleza. Então, essas são as características da matéria. Úmido, né? Ser úmido, aquele que envolve, que cede, né? O típico do úmido, ele cede e envolve, né? Ele cede primeiramente, depois ele envolve. E ele é mais dado ao apetite concupiscente, né? Ou seja, ele é mais dado a esses prazeres do mundo, né? Esses prazeres, não estou falando que está errado ou certo não, beleza? Não tem nada a ver com errado ou certo. Estou falando que ele é mais dado mesmo às coisas mais simples, mais terrenas, mais reais, mais pé no chão, certo? O seco, né? Ele resiste e marca, né? Essa é a principal característica do seco, ele resiste e marca, e fica marcado. E principalmente esse desejo dos bens árduos, dos bens espirituais, dos bens profundos, certo? Então a gente tem quente, frio, úmido e seco. Por que você separou assim, Jorge? Porque os 4 temperamentos, eles vão englobar 2 dessas características. Então começa a anotar aí. Vocês anotaram que em cima é quente, embaixo é frio, a direita é úmido e a esquerda é seco. Foi assim que vocês anotaram, né? Beleza. Então vai lá. Quente e seco. Quem que vai estar aqui nesse quadrante aqui? O colérico, o fogo. O fogo é um perfil quente e seco ao mesmo tempo. Beleza? E aqui embaixo, frio, né? Frio e à esquerda, seco. Qual que é o perfil que está aqui? O que é frio e seco? É o perfil de terra, é o melancólico. Tu vai anotar ele aqui. A gente vai falar sobre ele amanhã. Melancólicos do meu coração, amados, queridos. Nós vamos falar sobre vocês amanhã. Beleza? Frio e úmido. À direita, úmido, embaixo, frio. Quais são as características aqui? São as características típicas da água. É o fleumático. Ele é frio e úmido. Água, perfil de água. Certo? E por último, úmido e quente, né? É o perfil aqui em cima, neste quadrante, que é o sanguíneo, é o perfil de ar. Beleza? Entenderam? Então são os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. O que seria, só para a gente começar a exemplificar, amanhã a gente vai começar a falar dos temperamentos propriamente ditos, né? Eu falei isso aqui várias vezes, amanhã a gente vai começar pelos melancólicos. Por que pelos melancólicos, Jorge? Porque eu quero, porque eu decidi assim, porque isso aqui não é uma democracia, certo? Então amanhã a gente vai começar a falar sobre os melancólicos, depois a gente segue falando sobre os temperamentos seguintes, beleza? Essa questão de ser seco e úmido tem a ver com ser dado ou não às relações sociais? Tem, né? Tem exatamente, de certa forma. Porque entende assim, o que é ser seco ou úmido? O seco é aquele que resiste e marca, né? Ou seja, uma pessoa que é seca na relação social, né, na interação com outras pessoas, ela até, vamos supor, o fogo, por exemplo, o colérico. Só para dar um exemplo para te responder essa pergunta, né? Mas o colérico, ele vai para o mundo, né? Ele busca o mundo, ele é quente, né? Ele expande, só que ao mesmo tempo ele tem uma certa dificuldade de se envolver. Entende? Ou seja, é aquela que a pessoa dada a falar, dada a argumentar, não sei o que, mas de fato ela não está percebendo aquele outro ser humano ali na frente, né? Ele não consegue se envolver naquela conversa, ele não se... Ele, entende? Entende? Um colérico chegando na festa, lembra que eu falei? Aqui é o apetite irascível.
O colérico ele chega na festa para aproveitar a festa, a comida boa? Não. Ele chega ali para aproveitar as relações sociais. Ele olha além, é um apetite irascível, é seco, né? Ele quer ver as relações sociais, se ele pode fazer algum contato ali, para, sei lá, às vezes um contato de emprego, ou aprender alguma coisa com alguém. O colérico ele já vai com esse pensamento, né? É seco, ele é seco, entende? O úmido não, né? Um fleumático chegando na festa, por exemplo, né? Ou seja, ele tem mais interação, ele absorve melhor e ele é um apetite concupiscente. Então o fleumático ele chega na festa para quê? Para poder aproveitar mesmo, né? Para ver gente legal, para conversar, para aproveitar uma comida boa, para aproveitar uma bebida gostosa, entendeu? Então tem a ver sim, de fato tem a ver com as relações sociais, mas em graus e formas diferentes, né? Os elementos e os temperamentos têm a ver com os elementos dos signos? Não tem, viu? Não tem. Eu vou explicar isso quando eu for falar de astrologia semana que vem. Eu vou começar a fazer uma introdução para vocês sobre astrologia. E eu vou explicar para vocês que por meio do mapa astral eu consigo achar o temperamento da pessoa, né? É possível a gente... Achar não, é possível a gente prever o temperamento, né? Muito difícil a gente erra, mas é realmente possível a gente prever o temperamento da pessoa pelo mapa astral. Mas não são o mesmo signo, né? Quando você vai ler horóscopo, essas porcarias, o povo fala, é não sei o que de fogo. Não, esquece isso. Isso não vai definir o seu horóscopo. Ah, Jorge, eu sou leonino. Leão é o signo fixo do fogo. Então quer dizer então que eu sou colérico? Não. Já vi um monte de gente de leão que é fleumático, que é sanguíneo, que é melancólico. Então não tem a ver. Isso não rege, entendeu? Não rege. A gente consegue encontrar pelo mapa astral fazendo uma análise completa do mapa, mas não rege. Beleza? Combinado? Ainda bem, sou taurina. Não, tu não é melancólica só por ser de touro, não. Pode ficar tranquila. Certo? Vocês entenderam então? Então, isso precisa ficar claro na cabeça de vocês, porque amanhã, quando eu começar a falar dos temperamentos, eu preciso que vocês entendam do que eu estou falando, certo? Eu preciso que esse olhar de vocês comece a ser um olhar que muda, um olhar que percebe o outro ser humano à frente, né? Vocês vão ser forçados a observar não só o outro ser humano, mas observar a natureza, entendeu? Porque quando eu começar a falar aqui para vocês sobre as características elementares, né? Vocês vão ter que ter uma noção do que é o fogo. Hoje em dia tem gente que nem perto de fogo sabe. Ah, Jorge, às vezes eu vejo o fogo da chama, né? Não, lá em casa é fogão elétrico, né? Aqueles de impedância, você coloca lá o trem esquenta, nem vejo o fogo. Pô, não dá, né? A gente precisa começar a ter uma observação dos elementos, né? Ter uma observação da terra, acordar cedo, tirar o sapato, pisar, calcar a terra. Isso aqui tem um benefício gigantesco, né? Fazer uma observação rígida da natureza, né? Ver como é que a água corre, como é que é o comportamento da água parada, como é que é o comportamento da água corrente, né? Como é que é o comportamento do gelo, como é que é o comportamento do vapor de água, entende? Como é que é o comportamento do ar, do furacão. Tem um monte de gente que pergunta assim pra mim, um exemplo hoje, né? Uma pessoa sanguínea, que é um temperamento de ar, eu posso explodir? Tu já viu o ar tendo alguma reação feroz na natureza? Eu falei, já, lógico, o furacão não é uma reação violenta do ar, então lógico que ele pode explodir, entende? Então, o que é uma pessoa que entende bem de temperamento? É uma pessoa que tem um olhar dócil, um olhar treinado para a natureza, e um olhar ao mesmo tempo dócil e treinado para o ser humano. Entenderam isso? Por isso que eu falo, isso aqui é amor, né? Isso aqui é uma linguagem de amor profundo. É para isso que serve os temperamentos, é para a gente entender quem está do nosso lado, né? É para a gente entender quem está ali e como interagir melhor, né? A gente vai falar um bocado sobre relacionamento aqui, né? Teve um monte de gente que já me mandou, Jorge, eu sou colérica, meu marido é fleumático, isso vai dar certo. Lógico que dá. Vai dar certo a partir do momento que você entende quais são as características fundamentais do fleumático, quais são as características fundamentais do colérico e como melhorar isso, como adaptar isso, como condicionar isso. Beleza? Combinados? Estamos entendidos? Então, perfil quente, expansivos, né? Vão para o mundo, vão atrás do mundo, querem conquistar o mundo, querem conversar, querem interagir, conhecer mais gente, conhecer mais lugares. Quentes. Frios? Não. Prefere contrair, reter, né? Prefere guardar aqueles amigos que já tem, né? Aqueles familiares importantes, aqueles poucos amigos, né? Prefere mais caseiro, mais em casa do que viajar, do que ir para o mundo, né? Mais contraído, mais retido, frio, certo? Úmido, perfil úmido, envolve, né? Ele cede e envolve, né? Tem gente que é fleumática, já está pensando, eu cedo toda vez na relação, devo ser fleumático. É possível. É possível. Pessoas que cedem com muita facilidade, geralmente são úmidas, né? Ou são fleumáticos ou são sanguíneos. Entende? É isso que eu estou falando de ceder mesmo. É essa simbologia que a gente está falando mesmo, né? Então, cede e envolve, se entrega, se interage. Beleza? Né? É o apetite concupiscente, que seja esse apreço pelas coisas mais simples, mais comuns, mais mundanas, mais terrenas, mais materiais. E o perfil seco, né? E o perfil seco,
que é esse comportamento que resiste e marca, né? Ele resiste primeiramente e marca depois, ele deixa uma marca, né? Essa marca fica marcada, é o rancor, por exemplo, do melancólico, né? Um perfil de terra que você fala uma coisa, ofende ele fica chateado por muito tempo, ele lembra daquilo. Bom, essa marca típica, né? Ela é característica de quem é seco, de quem resiste e marca. Beleza? Esse apetite pelas coisas profundas, pelas coisas mais espirituais, pelo apetite irascível, né? Combinados? Beleza? Então, estamos definindo os nossos 4 elementos: fogo, quente e seco, terra, frio e seco, água, frio e úmido, e ar, quente e úmido. A partir de amanhã a gente começa a falar dos melancólicos. Combinados? Fiquem com Deus. Foi um prazer novamente. Fiquem por aqui, a gente tem muito para aprender. Semana que vem tem muita coisa sobre astrologia. Beleza? Um abraço, beijo no coração de vocês. Boa noite.